E aí, já rezou hoje? Que a paz de Jesus e o amor de Maria possam alcançar o seu coração durante essa partilha. Eu sou a Patrícia e participo do grupo de oração Luz do Mundo, na paróquia São Sebastião de Mandaguaçu. E você está no Luz na Web. Eu comecei essa partilha com a pergunta: e aí, já rezou hoje? Essa pergunta nos faz lembrar de Daniel, um personagem da nossa Bíblia, que viveu na época do rei de Nabucodonosor. Daniel serviu ao rei dentro do seu palácio. E o rei o consultava sempre que ele tinha alguns sonhos, e esses sonhos o perturbavam muito, porque Deus queria falar com o rei. Todas as vezes Daniel revelava o que o rei havia sonhado, mas Daniel voltava sempre todo o teu pensamento para a vontade de Deus. Então Daniel, desde que entrou no palácio, ele não se contaminou com as coisas do reino. Ele não comia as comidas que o rei ordenava, ele continuou todas as suas orações e ele servia somente ao Deus. Daniel não serviu ao Deus do rei Nabucodonosor. Então Daniel era um jovem de muita oração. E durante os anos foram se passando, o rei cada vez mais confiava no que Daniel fazia. Deu a ele posições dentro do palácio e Daniel foi crescendo e foi ocupando espaço. Porém, com o passar do tempo, Daniel foi vítima de uma cilada. Alguns magos, alguns mágicos da época, como diz na Bíblia, armaram uma cilada para Daniel e utilizaram exatamente da sua fé para que ele fosse, então, preso e morto. Fizeram com que o rei baixasse um decreto impedindo que houvesse qualquer culto a um Deus que não fosse o próprio rei. E Daniel, muito firme em sua fé, não negou a Deus, ao Deus de adoração dele, e continuou a fazer as suas orações. Sabendo disso, então, os mágicos da época voltaram para o rei pedindo contas porque Daniel não estava obedecendo o decreto. E então o rei, muito desapontado porque gostava muito de Daniel, mandou chamá-lo e pediu para que ele prestasse conta daquilo que ele havia decretado. E Daniel continuou firme, dizendo que continuaria fazendo adoração ao seu Deus. E aí, eu gostaria que você pegasse comigo na Bíblia. Está lá em Daniel 6, versículo 17 e depois 21 a 24, que diz assim: Então o rei deu ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. Que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe o rei, queira ele mesmo salvar-te. Depois no 21, Daniel foi preso e foi lançado à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com uma voz cheia de tristezas. Daniel disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque aos seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então o rei, todo feliz, ordenou que se retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado, sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olhando para esse texto e olhando para a trajetória de Daniel, podemos trazê-lo exatamente para a nossa vida. Eu comecei perguntando se você já rezou hoje, porque quanto mais nós rezamos, mais próximos de Deus nós estamos. Todo o texto de Daniel revela quantas vezes ele se voltou para Deus para tomar as suas decisões, quantas vezes ele se voltou para Deus para conversar com o rei e até mesmo para seguir firme no teu propósito. E nós, no nosso dia a dia? Quantas vezes nós temos sido julgados na cova dos leões? Quantas vezes nós recebemos momentos em que foram preparadas ciladas mesmo para que nós
caiamos na nossa fé, para que a gente se perca do caminho. Então, como é importante refletir nessa passagem que Deus prepara para nós hoje. Quantas vezes nós temos olhado para aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós? Quantas vezes nós temos colocado os nossos olhos no caminho que Deus traçou para nós? Eu convido você a ler novamente esse texto e olhar que o rei diz ao Senhor: o teu Deus, a quem tu adoras, este sim pode te salvar. E ele termina dizendo, né? O teu Deus, a quem tu adoraste com tanta fidelidade, este sim o salvou dos leões. Meus irmãos, quantos leões nós temos amarrado, quantos leões nós temos matado por dia? Em épocas que nós estamos vivendo, épocas de pandemia, épocas de tantas dificuldades e de informações tão desencontradas que às vezes nos colocam tão em dúvida, nós temos que voltar o nosso olhar para o Senhor. Nós temos que ter a nossa vida de oração, fazer a nossa rotina de oração todos os dias, buscar, nem que seja 5 ou 10 minutos, mas dedicar este tempo ao Senhor. Dedicar os nossos ouvidos ao Senhor, dedicar as nossas palavras ao Senhor e pedir sim, assim como Daniel, que Ele nos direcione, que Ele nos dê o caminho, que Ele nos mostre qual é a real vontade que Deus tem para as nossas vidas. Eu convido você agora a ouvir essa canção. Que o Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre você, sobre sua casa, sobre os teus planos. Que o Senhor possa, através dessa música, realmente te tirar da escuridão. E que Ele possa transformar você em um profeta. Que você tenha a capacidade de proclamar e de dizer às pessoas aquilo que Deus tem feito em sua vida. Aquilo que Deus tem realizado em você através de momentos de orações diárias, de dedicar o teu tempo a Ele. Desejo que você tenha, com esta música, o seu momento de oração. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Termino essa partilha com uma breve reflexão. Porque tudo aquilo que você pedir em oração, Deus o concederá. Fiquem com Deus, que o Senhor possa guiá-los durante todos os dias e que vocês possam ter momentos muito próximos e muito íntimos de oração. Grande abraço, fiquem com Deus. Tirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta,